in it. So let's stand up and make a joyful noise unto the Lord, and by singing, "What a Beautiful Name." You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Sent from heaven as a ransom, making way where there was none. Through Jesus Christ, our great Redeemer, sin and death was overcome. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Can we please bow our heads now? I'm going to ask Paul Ferreira to lead us in prayer. Heavenly Father, what a joy it is to worship you in your sanctuary, Lord. Thank you for the message of this morning that Pastor John preached. Thank you for the two greatest gifts that you've given us, our biologic life and our eternal life, through your Son, Jesus Christ.
May we never take that gift for granted, Lord, for there is no more precious gift that you could have given us than that. Thank you, and we love you for that. I continue to pray for the needs of so many in our church. May those who are dealing with medical challenges, Lord, I pray for wisdom in the medical teams that are dealing and treating them, Lord, that you can give them wisdom and expertise to help in their healing. And we just lift all of them up. You know who they are, Lord. I pray for Laura, I pray for Mr. Ferrer, I pray for Mario, I pray for so many in our church that have so many needs. And we lift them up to you, Lord, in belief and faith that you can heal, for you are above all disease. Lord God, I just pray for any other needs that we may also have. You know what they are. Help us be faithful and true in our walk with you, and help us never lose focus and sight that you are the true one God. You are the great I am. We love you and worship you and thank you for this day. And all this I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let us continue now with Levame a Cruz. Meu Salvador, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde foi resgatado por ti.
Bom dia, irmãos. Ora, irmãos, vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Ao hino 168, Chuvas de Bênçãos. Romanos capítulo 11, versículos 1 a 6. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrabaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal? Assim, pois, também agora neste tempo, e como o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ora, meus irmãos, o título de mensagem de hoje é que Deus não rejeitou a nação dos judeus. Deus não rejeitou a nação dos judeus. Ao lermos a carta de Romanos, vou dar uma pequena recapitulação daquilo que nós já estudámos até agora. Em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 17, o apóstolo Paulo introduz a carta, introduz ele próprio, ele escreve a razão por que escreveu aquela carta, e depois ele entra em Romanos capítulo 1, versículo 18, até Romanos capítulo 3, versículo 20, numa secção em que ele mostra claramente que Deus olha para a raça humana, vendo que todos estão na bancarrota espiritualmente. Todos são pecadores. E que ninguém merece a salvação. Isto nós estudámos em Romanos capítulo 1, 18 até Romanos 3, 20. Ele diz: tanto os judeus como as outras nações, espiritualmente, estão separados de Deus para uma bancarrota. Depois de Romanos capítulo 3, versículo 21, até Romanos capítulo 5, 21, é uma secção em que o apóstolo Paulo apresenta que Deus planeou o caminho da salvação pela fé em Jesus Cristo. Em que Deus planeou que o seu Filho viesse ao mundo para tomar a nossa forma, viver connosco e depois, de livre vontade, permitir que os homens o crucificassem naquela cruz e sua morte seria o meio da nossa salvação.
Ele morreu para pagar a dívida do pecado do mundo inteiro. E quem crer com fé que Deus ama a nós e que deu o seu Filho para nos salvar, essa pessoa é perdoada dos seus pecados e recebe o presente da vida eterna. Isto representa nesta secção. Depois ele entra noutra secção, capítulo 6 a 8. Uma secção que fala da doutrina da santificação. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, Deus, agora, pelo poder do Espírito Santo, transforma a nossa vida. E nós agora começamos a ver uma nova vida para Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 8. Capítulo 8. Depois nós entramos em Romanos capítulo 9 até capítulo 11, que é uma secção, que é um intervalo, e que o apóstolo Paulo agora apresenta o plano que Deus tem para a nação de Israel. O plano que Deus tem para a nação de Israel. E ao escrever esta secção, o apóstolo Paulo sabe perfeitamente que os judeus, no seu próprio tempo, pensavam que ele estava ensinando que Deus rejeitou a nação dos judeus. E ele, neste capítulo, está apresentando: não. Deus não rejeitou a nação dos judeus. Portanto, vejam a pergunta que ele faz no versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Será que Deus tem rejeitado a nação dos judeus? Eles estavam acusando o apóstolo Paulo a ensinar que Deus tinha rejeitado a nação dos judeus. Reparem a resposta que ele dá. De modo nenhum. Eu nunca ensinei tal coisa, nem penso em tal coisa. Ora, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus mostra claramente que Deus, no seu plano para a salvação do mundo inteiro, escolheu uma nação, onde Deus havia de revelar a nós, através desta nação, o caminho da salvação. Então reparem o que ele escreveu em Gênesis. Põe a vossa mão aí para não perder essa página. Mas vão ao primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Começando no versículo 7 a 8. Gênesis, capítulo 17, e versículo 7 a 8. As palavras que Deus disse a Abraão. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Por concerto perpétuo, reparem, é um concerto que ele está fazendo com Abraão eterno, é para sempre. Para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. Aqui está uma promessa que Deus está dando a Abraão, em que ele fez um concerto com Abraão e com os descendentes dele. Ora, os judeus são os descendentes de Abraão. E Deus está dizendo: faça um concerto contigo e com a tua semente. É eterno. É para sempre. Reparem no versículo 8. E te darei a ti e à tua semente, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, que é a terra da Palestina, em perpétua, reparem, em perpétua possessão, e ser-lhes o seu Deus. Aqui está uma promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou-te dar a ti e aos teus descendentes a terra da Palestina eternamente. Pertence a vós. Ora, meus irmãos, temos outras profecias que nos falam, e eu vou examinar isso depois, como o povo de Israel se rebeliou contra Deus. E Deus castigou este povo e os espalhou por todas as nações e os tirou fora da terra da Palestina. Vocês sabem que os judeus estiveram fora da terra da Palestina por 2000 anos. E no século XX, no nosso tempo, a promessa que Deus fez a Abraão continuou.
Os judeus voltaram para a sua terra. As nações aprovaram que os judeus deviam voltar para a sua terra. E sabe que os judeus em toda a parte do mundo estão voltando para a terra da Palestina. A Rússia, que não permitia ninguém sair da sua terra, permitiu que os judeus voltassem para a terra da Palestina. Pessoas do Canadá, que eu conheço, estão voltando para a terra da Palestina. Em toda a parte do mundo, os judeus estão voltando para a terra da Palestina. Deus disse a Abraão: és a terra, pertence a ti e aos teus descendentes. Deus nunca rejeitou os judeus, irmãos. Nunca. O facto que Deus cumpriu as profecias, eles estão voltando agora para a terra da Palestina, verificaram se já estavam destruídas, fizeram que os campos na terra da Palestina que estavam em deserto, agora estão a dar fruto. Deus sempre cumpriu a sua promessa. Deus nunca rejeitou os judeus. E o apóstolo Paulo disse: nunca eu ensinei tal coisa. De contrário, Deus vai cumprir sempre a sua palavra. O problema não está em Deus. O problema está nos judeus, na maioria dos judeus. Por que é que o apóstolo Paulo fez esta pergunta? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele faz esta pergunta, porque os irmãos, porque eles estavam acusando o apóstolo Paulo de estar ensinando que Deus tinha rejeitado os judeus e tinha-se voltado para as outras nações. E o apóstolo Paulo está apresentando e argumentando: nunca ensinei tal coisa. Vocês estão tirando as minhas palavras fora do seu contexto. Vocês não compreendem a mensagem de Deus e estão acusando a mim de uma coisa que não é verdade. E então o apóstolo Paulo começa de modo nenhum. Nunca ensinei tal coisa. E então ele mostra os argumentos. O problema não está com Deus. O problema está com os israelitas que rejeitaram o plano de Deus para si e para as outras nações. Reparem que os judeus, naquele tempo, e ainda hoje, pensavam que vão ser salvos não é por Cristo, é pela lei de Moisés. Reparem bem o que ele escreveu em Romanos capítulo 9, versículo 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, e a palavra justiça aqui significa salvação, que não buscavam a salvação, alcançaram a salvação, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei de justiça, a palavra justiça significa salvação, mas Israel, que buscava a lei da salvação, não chegou à lei da salvação. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Ora, a pedra de tropeço é quem? É Cristo. A maioria dos judeus, no tempo do apóstolo Paulo, rejeitaram Cristo como o seu Messias e o seu Salvador. E queriam ser salvos, não era por Cristo, é pela lei, pelas obras. Eles pensavam: se eu tentar cumprir os mandamentos de Deus, um dia Deus vai dar a salvação. Eles pensavam, porque eram descendentes de Abraão, já estavam salvos. Eles pensavam que por serem assim, pelo ritual da circuncisão, já estavam salvos. Eles não compreendiam que a circuncisão não salva ninguém. Eles não compreendiam que a lei nunca salva ninguém, porque a lei condena as pessoas, não os salva, condena. Mas eles estavam tão cegos que não compreendiam isso. E quando ouviam o apóstolo Paulo apresentando que a salvação era pela fé em Cristo Jesus como seu Salvador, ficaram zangados com ele. Então a gente agora já não se interessa da lei de Moisés. Paulo nunca ensinou que ele desprezou a lei de Moisés. Mas eles não compreenderam as coisas, pensavam que ele estava rejeitando a lei de Moisés.
Ora, em Romanos capítulo 10, e versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo cita Isaías, capítulo 65. Vamos ler isso. Romanos capítulo 10, e versículo 19 a 21. Mas digo porventura, Israel não o sou? Primeiramente diz Moisés, eu os meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Como gente insensata, vos provocarei à ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aqui está Isaías escrevendo, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, Deus profetizou que os que não buscavam a Cristo, as outras nações, o acharam, mas os judeus, do qual Jesus é descendente dos judeus, eles o rejeitaram. Escrito 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Deus já sabia exatamente que os judeus, a maioria dos judeus, haviam de rejeitar a Cristo. Se você for ao Salmo 2, lá mostra claramente em que os líderes religiosos, a nação, a maioria da nação, havia de rejeitar a Cristo. Se você for a Isaías capítulo 53, há de ler claramente que o povo havia de rejeitar a Cristo. No Salmo 81, e vamos para lá. Salmo 81. Versículo 8 a 17. Salmo 81. Em que mostra que não foi Deus que rejeitou os judeus é que rejeitaram a Deus. Salmo 81. E versículos 8 a 16. No Salmo 81, versículos 8 a 16. Ouve-me, povo meu, e eu te administrarei. Ó Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prosperar ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre-me a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis. Porque eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu bateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-iam sujeitado e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e seria com o mel saído da rocha. Reparem, escrito 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, Deus tinha anunciado: o povo de Israel, que eu amava tanto e amo, me rejeitou a mim. Em vez de adorar a mim, adoraram os ídolos das outras nações. Portanto, não é que Deus rejeitou a Israel. Israel é que rejeitou a Deus. E no tempo do apóstolo Paulo era a mesma coisa. Não é que Deus rejeitou a eles, porque Deus enviou o Messias que estava prometido no Velho Testamento, mas eles rejeitaram o Messias que lhes prometeu. Se forem a Deuteronômio, capítulo 9, versículos 6 a 14, e não vou lá porque o tempo já está fugindo. O profeta Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo vir ao mundo, anunciou que a nação a quem Deus tinha livrado da escravidão da terra do Egito, que viu 10 pragas vindas sobre o povo do Egito, que viram Deus abrir o mar vermelho para o salvá-lo do exército do rei do Egito, que viram a água sair da rocha para saciar a sua sede, que viram a comida vir do céu, o maná, para dar comida a eles. Este povo que viu tudo isto, a maioria deles rejeitou a Deus. Quando Moisés foi ao cima do Monte Sinai, teve lá 40 dias e 40 noites para que Deus desse os 10 mandamentos, o que é que o povo fez? Fez uma estátua de um boi e prostrou-se a essa estátua.
e disseram: este é o Deus que os livrou. E Deus ficou tão zangado que estava pronto a destruí-los todos. Não é que Deus tem rejeitado Israel. Israel é que tem rejeitado a Deus. Agora vamos ver as palavras que o próprio Jesus disse com respeito a Israel. Vamos a Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Mateus 23 e versículo 32 a 39. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Que estava Jesus a dizer: vocês estão fazendo exatamente o que os vossos antepassados fizeram a Deus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Está a ver? Não é que Deus tem rejeitado Israel, Israel é que tem rejeitado Deus. Estas são as palavras de Jesus. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, estas coisas não virem sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Aqui está. Não é que Deus rejeitou Israel, Israel é que rejeitou Deus. As palavras de Jesus. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, Jesus chorando, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quando os líderes religiosos tinham visto os milagres de Jesus e que ouviram os seus ensinamentos, planearam a morte de Cristo e até pagaram a um próprio discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, para o trio. Levaram a 4 tribunais, irmãos, 4 tribunais, para julgar a Cristo. E não acharam de mal. Não conseguiram. Até pagaram a testemunhas falsas para fazer mentiras contra Jesus. Por fim, o sumo sacerdote, querendo matar a Cristo, fez a pergunta. Eu sabia perfeitamente o que é que Jesus tinha dito, mas fez a pergunta: diz-nos a nós aqui, neste tribunal, és tu Cristo, o Filho de Deus? E vai Jesus e disse: é exatamente o que tu dizes. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E de facto, tu vais ver a profecia de Daniel se cumprida, em que o Filho do Homem há vindo dos céus para reinar sobre a terra. Quando eles ouviram estas palavras, o homem rasgou os seus vestidos, falou aos seus colegas: ouviste o que eu disse? Ele disse que é o Cristo, o Filho de Deus. Ele merece a morte. Ele não é essa pessoa. Ele não é o Filho de Deus. Ele não é o Messias. E todos concordaram: tens razão, ele merece a morte. Quem é que rejeitou a Deus, afinal? Foram os judeus. Não foi Deus que rejeitou os judeus. Eles é que rejeitaram o Messias. E é isto que o apóstolo Paulo está a ensinar. Vocês acusam a mim e está a dizer que Deus está rejeitado a vós. Deus nunca rejeitou o nosso povo. O nosso povo é que é rejeitado de Deus, desde o princípio. Deus tem mostrado amor, compaixão, paciência com eles, e eles constantemente são rebeldes e têm rejeitado a Deus. E agora rejeitaram o seu próprio filho.
Ora, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta. Deus nunca rejeitou os judeus, porque só uma minoria do povo judeu é que vai ser salva. Não é só entre os judeus, é entre as nações. Só uma minoria das pessoas é que vão ser salvas. Repare o que escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De mal nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus rejeitou Israel, então já estava rejeitado. Eu sou israelita. Eu sou descendente de Abraão. E pertenço à tribo de Benjamim. Ora, meus irmãos, as palavras de Paulo são muito importantes. Sabem porquê? Aqueles religiosos que estavam acusando Paulo que Deus tinha rejeitado os judeus, eles conheciam que era Paulo. Paulo era cooperador com eles no passado. Paulo odiava a Cristo. Paulo perseguiu a igreja de Cristo. Paulo pensava que se matasse todos os crentes, estava fazendo um favor a Deus. E este homem cego espiritualmente, com cartas que deram poder para meter os cristãos na prisão da cidade de Damasco. Quando chega lá perto da cidade de Damasco, Jesus lhe aparece. Ele viu uma luz tão forte que o cegou naquele dia. E ele ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: mas quem és tu? Eu sou Cristo, o Filho de Deus. Eu estou a falar contigo. Tu dizes que eu não morri na cruz por ti, eu morri por ti. E por todos. Tu dizes que não ressuscitei dos mortos, eu estou vivo, estou a falar contigo. Eu sou o juiz do mundo inteiro. E tu estás em uma direção muito, muito errada. Naquele dia, irmãos, o apóstolo Paulo disse: eu sou um tolo. O que eu fiz? Totalmente errado. Aquele homem, a vida dele foi transformada completamente naquele dia. Deus o salvou. E Jesus lhe disse: eu te escolhi a ti. Está a ver? Eu te escolhi a ti. Vou-te salvar a ti e vou-te escolher a ti para tu pregares a mensagem que tu tens rejeitado estes anos todos. Tu vais pregar esta mensagem às pessoas, aos judeus e aos gentios. Que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, que morri e ressuscitei dos mortos, e quem crê em mim tem a salvação. Tu vais pregar essa mensagem. E gosto das palavras que Paulo escreveu a Timóteo. Lembra-te de que Jesus Cristo, o Filho de vida, ressuscitou dos mortos. Lembra-te disso. Não te esqueças. Quando Paulo está escrevendo esta carta, irmãos, é guiada por Deus. Um homem escreveu 14 cartas no Novo Testamento. Um homem que Deus inspirou e usou. Mas foi Deus que o salvou. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês pensam que Deus rejeitou os israelitas? Não. Eu sou israelita. Deus me salvou a mim. Não me rejeitou a mim. Graças a Deus que Ele não me rejeitou a mim. E se você hoje está aqui, está salvo, dê graças a Deus que Deus não tem rejeitado a você. E depois o apóstolo Paulo apresenta: não somente Deus salvou a ele, mas também o facto que Deus salvou os apóstolos. De que nação é que eram os apóstolos afinal, irmãos? Qual é a nação que os apóstolos eram? Diga. Israel. Está a ver? Deus não rejeitou Israel. Os primeiros apóstolos eram da nação de Israel. Jesus disse a eles um dia: não foram vós que escolheram a mim, eu é que escolhi a vocês.
Deus não rejeitou os judeus. Uma minoria dos judeus pertence a Deus. Quais foram as primeiras pessoas que foram salvas no dia de Pentecostes? De que nação é que pertence a Deus? A Israel. 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, foram salvos naquele dia. Da nação de Israel. Deus não rejeitou Israel. Eles estavam acusando Paulo de uma coisa que não era verdade. E no Velho Testamento, irmãos, que embora a maioria dos israelitas tinham rejeitado a Deus, isso é verdade, a maioria rejeitou a Deus. Mas uma minoria, Deus a escolheu para ele. Reparem o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 11 e versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura diz, que Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Aqui está o profeta Isaías deprimido, querendo a morte. Já estava cansado de estar a ser perseguido. E disse a Deus: oh meu Deus, eu sou o único que escapei. Eu sou o único que adoro a ti. Os mataram todos. E vai Deus, diz a Elias: tu não és o único. Reparem o versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Uma minoria, 7.000 da nação inteira, de milhões de pessoas, só 7.000 é que eram salvos. Está a ver? No Velho Testamento, uma minoria é que eram salvos. Não é que Deus rejeitou a eles é que rejeitaram a Deus. Mas Deus, a sua misericórdia, salvou alguns. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, irmãos, ensinou a mesma coisa que nós lemos no Velho Testamento. Reparem em Romanos capítulo 11 e versículo 5. Assim, pois também agora, neste tempo, ficou o resto, segundo a eleição da graça. Eu sei que há irmãos que têm problema de aceitar esta doutrina, que está bem escrita na Bíblia. Mas que bem escrita. Eleição da graça. É Deus que faz a escolha. Não somos nós. É Deus que mostra e abre o nosso entendimento para compreendermos. Somos salvos, é de graça, não é para as nossas boas obras. A maioria não compreende esta doutrina. E riem-se, escarnecem e dizem: não pode ser assim. A salvação não pode ser de graça. Nós temos que ganhar a salvação. E batalham ali com fervor. Não. Não pode ser assim. Até eu tenho feito tanta boa obra e agora não vou ser salvo para as minhas boas obras. Então o que é isso, afinal? E rejeitam a palavra de Deus. Os irmãos sabem que tenho feito esta pergunta a milhares de pessoas. O que é que o Senhor ou o Senhor pensa que precisa de fazer para ser salvo? Eu já sei a resposta que vou dar. Começam assim: bem, eu penso que se fizer boas obras, ser uma boa pessoa, tratar bem os meus vizinhos, ser amigo da minha família, ser uma boa esposa, um bom marido, bom filho, boa filha, amar a Deus, amar o próximo, ir à igreja, que geralmente eu não vou, mas devia ir. Já falou ali. Eu penso que talvez isto é que vai contribuir para a minha salvação. Isto é a resposta que a maioria das pessoas dão quando se faz a pergunta: o que é que você pensa que precisa fazer para ser salvo? Eles não falam em Cristo.
Eles não compreendem que Cristo já pagou para os seus pecados, para os salvar. Eles ouvem na igreja que Cristo morreu por eles, mas eles não compreendem verdadeiramente o significado dessa mensagem. E quando realmente a gente abre a Bíblia, em Efésios 2, 8, 9, pela graça os seus salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eles leem aquela passagem assim, não pode ser assim. Não pode ser assim. De graça, só pela fé. E quando eles leem aquela passagem com o apóstolo Paulo, e que o homem faz a pergunta ao apóstolo Paulo, que é necessário que eu faça para me salvar? E o apóstolo Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E eu disse assim, crer só em Cristo? Não pode ser assim. Tem que haver mais alguma coisa. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o sol que você vê que é um presente que Deus dá a nós. Alguém pagou a Deus pelo sol? Já pensaram nisso? É de graça. O que é que aconteceria ao mundo aqui se não houvesse sol? Ninguém vivia aqui na Terra. A chuva que vem do céu para regar os nossos quintais, os nossos searas e que dá sacia a sede de tudo que existe aqui na Terra. Quem é que deu essa chuva afinal? Foi Deus. Alguém paga a Deus pela chuva? O oxigênio que você recebe para poder viver, alguém paga a Deus pelo oxigênio? As plantas que Deus plantou aqui na terra para dar comida a nós, alguém pagou a Deus? Paga. As flores que enfeitam os vossos quintais, quem é que fez essas flores? Foi Deus. Alguém pagou a Deus? Os filhos que nós temos, alguém pagou a Deus? A esposa e o marido que nós temos, alguém pagou a Deus? Presentes que Deus dá a nós de graça. Mas quando se refere à salvação, não pode ser assim. São cegos, completamente cegos. Não compreendem a palavra de Deus. E a maioria rejeita esta mensagem, irmãos. E só uma minoria, segundo a eleição da graça, é compreende. Sou salvo, porque Deus tem misericórdia de mim e mandou o seu Filho para me salvar. E quando a pessoa compreende esta mensagem, irmãos, a pessoa fica cheia de alegria e cheia de paz. Compreende a situação. Não mereço, mas estou salvo. No versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, é graça. Já não é graça. É isto que as pessoas não compreendem. Estão tão cegos que não compreendem. Para Deus dar a salvação de graça significa nunca poderá ser contribuída por qualquer coisa. Ora, se apoiamos, olha, irmãos, há duas Bíblias, vou dizer anunciar outra vez. Há duas Bíblias minhas que eu pus ali e alguém levou por acaso. Se você for essa pessoa, por favor, traga essa Bíblia para trás. Eu estou pronto a dar de graça, mas por favor, não tires Bíblias. Mas se eu vier ter convosco e assim, olha, eu quero dar esta Bíblia de graça, por favor, recebe. E se a pessoa diz, não, de graça, isso não pode ser assim, eu quero continuar, mas não, isto é de graça. Para a pessoa receber a Bíblia de graça, tem que recebê-la pela fé, crendo, esta pessoa me ama e me dá a Bíblia de graça. E para você receber a salvação, você tem que ser humilde e crer com fé que Deus te ama
e quer te dar salvação de graça. Não é para as tuas boas obras. Não é para rituais. Não é para as tuas orações. Não é para o sacrifício que você faz. É dada de graça. Eu dou graças a Deus que Deus salvou o apóstolo Paulo. Sabe porquê? Este homem não merecia nada. E ele confessa isso. Você vê as cartas dele, ele admite. De todas as pessoas no mundo, eu sou dos piores pecadores. Ele não merece nada. Mas Deus, na sua misericórdia, nos salvou de graça. De graça. Lições para aprendermos. Deus salva a nós. Não segundo as nossas obras, mas de graça. Segunda lição. Deus é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Deus não rejeitou Israel, nunca rejeitou e nunca há de rejeitar. Porque Deus prometeu a Abraão: eu faço um concerto contigo e com os teus descendentes. Em eterno, vós sois a minha nação. E Deus tem cumprido a sua palavra. Se você ler o resto do livro de Romanos, capítulo 11, você vai reparar, no fim dos dias, Deus há de olhar para a nação de Israel de maneira muito especial. E muitos judeus vão ser salvos. Que é o plano de Deus. Ele nunca rejeitou a Israel. Nunca. Em fato, a Bíblia diz que Deus dá bênção a quem abençoa um judeu e Deus amaldiçoa a pessoa que amaldiçoa um judeu. Os judeus pertencem a quem? A Deus. Mas vamos a reparar que de todas as nações, as pessoas mais inteligentes e mais ricas pertencem a que nação? Aos judeus. Deus nunca rejeitou os judeus. Embora eles não reconheçam às vezes, mas Deus nunca rejeitou os judeus. Deus tem cumprido a sua palavra. Ele é fiel. E por causa de ser fiel, eu tinha certeza que estou salvo. Estou perdoado. E por causa de ser fiel, eu tinha certeza, quando eu morrer, isto é a minha presença de Cristo. E por causa de ser fiel, eu vou crer na promessa que Jesus fez. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, é que morra, viverá. Quem crê em mim, nunca morrerá. Cristo vai vir e vai nos ressuscitar os mortos. Deus é fiel a nós. Não se esqueçam disso. Agora vamos pôr de pé então, a cantar o hino.
1 Coríntios, capítulo 11, e versículos 23 até o fim. 1 Corinthians, chapter 11, and verses 23 to the end. I'm going to read it in Portuguese, and then let's Mary begins to read it in English. 1 Coríntios chapter 11, verses 23. Quero receber do Senhor, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como nunca. Ok, claro. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest I will set in order when I come. Thank you. Today we're going to celebrate the Lord's Supper as obedience to the Lord Jesus Christ. Nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. While Jesus was taking the Passover, in the middle of the Passover, he took the bread and told the apostles, This bread is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And then took the cup and said, This cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. No meio da celebração da Páscoa dos judeus, Jesus então levantou-se e tomou o pão e disse: Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Who is qualified to partake of the Lord's Supper? Quem está qualificado para tomar a Santa Ceia? It is those who have faith in what Jesus did for you 2,000 years ago. It is those who understand that salvation is not something you earn through your good deeds, but it is through faith in what Jesus Christ did for you 2,000 years ago. His death paid in full the debt of your sins. And his resurrection gives you the hope that he is a resurrection will give you also eternal life, not only spiritually, but physically. If you truly believe these things, then you are qualified to partake of the Lord's Supper. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? É aquele que tem fé. Tem fé que quando Cristo morreu naquela cruz, ele pagou a dívida dos seus pecados para a sua salvação.
em que você crê e compreende que você não é salvo por suas boas obras. Porque a salvação é de graça, Cristo já pagou o preço da sua salvação. Em que você crê que aquele sangue que verteu na cruz é o sangue do Novo Testamento. No Velho Testamento era sangue de animal. Agora Jesus deu o seu sangue por nós. E que este sangue nos purifica de todo o nosso pecado. Para aqueles que realmente têm esta fé e compreendem isso, você está glorificado. At the same time, the Lord noticed, the Bible says here, let each person examine himself before they partake of the Lord's Supper. We are to examine our lives to see if there's anything in our life that needs to be corrected. God has been speaking to you and maybe you have not been listening. But when we take the Lord's Supper, we need to be free from those consciences that are against us, where God is speaking to us and we are not listening. If you know in your heart that God wants you to repent of something, do it now, before you take the Lord's Supper. It's very important that you do that. Reparem também que a passagem diz claramente: cada um examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia. Deus quer que nós examinemos a nossa vida e ver se realmente há coisas que precisam ser reconhecidas e confessadas diante de Deus e pedir perdão a Deus. E a promessa é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu vou dar algum tempo agora para cada um vergar a sua cabeça e orar a Deus. I'm going to give you time today, right now, for you to close your eyes and to pray. And if there's anything in your life you need to confess, confess. God will forgive you. Vamos então orar. Let us pray. Heavenly Father, thank you for your promise. We confess our sins, you are faithful and just to forgive all of our sins. Thank you for your forgiveness. Nosso Pai, cantemos por tua promessa. Se começar os nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Queremos na tua promessa. Amém. Now, if you take this cup that you have in there, you remove the first part, you will sit and you will notice, you will see the white substance, that's the bread. Se você tomar isto aqui, a reparar que primeiro, quando está aqui, você vê uma coisa branca que está aqui. Isto é o pão que nós vamos tomar. And I'm going to ask the usual reserves to pray and ask God's blessing for the bread. Pai Santo que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, a oportunidade e o privilégio de estar aqui esta manhã, Senhor. Obrigado por tudo o que foi feito já aqui esta manhã, Senhor. A tua palavra foi pregada, Senhor, os ensinamentos, ó Pai. Tudo o que foi feito, o teu louvor, ó Pai, louvor a Ti, Senhor, e nós te agradecemos por isso, o privilégio que temos de chegar aqui ao teu lugar, aqui à tua igreja, este local aqui, Senhor, e participarmos de tudo, da liturgia, de tudo que é feito aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, agora, Senhor, pelo sacrifício, ó Pai, feito pelo Teu Santo Filho, que voluntariamente se entregou, Senhor, para morrer por nós, em nosso lugar, ó Pai, para que a gente possa estar aqui neste momento, Senhor, celebrando, ó Pai, esse evento. Senhor, dá-nos alegria, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Muitas vezes nem sabemos, Senhor, que pecamos, Senhor, por isso nós sabemos que esse mesmo Jesus está no céu, ó Pai, à Tua direita, Senhor, intercedendo por cada um de nós, Pai. E é isso que nós te pedimos, que ao tomar este pão e ao beber este vinho, Senhor, que haja alegria, que haja liberdade nas nossas almas, ó Pai, para que a gente nos faça, Senhor, com o merecimento que Tu mereces, ó Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, santifica a Tua igreja, Senhor, e que a gente possa reconhecer o ato que
foi feito lá há mais de 2000 anos, Senhor, naquela cruz, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo o que Tu és, tudo o que Tu fazes por nós, Senhor, e continuamos agradecendo, Pai, mais uma vez, Senhor, pelo sacrifício a Jesus ao entregar o seu corpo e o seu sangue ali por nós, Senhor, para que a gente pudesse ser justificados, ó Pai, no Teu santo nome. E é no nome do Teu santo Filho que eu Te agradeço. Amém. Amém. Eu vou dizer nas duas línguas, para nós todos irmãos, uma seita em both languages, that we all can partake. Portanto, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, after supper, he took the bread and said, this bread is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Now you take the other part and you see that the juice. Podem então tomar a outra parte para ver então. Eu vou pedir ao Mário Mendes para pedir a bênção sobre o cálice. I'm going to ask Mary Mendes to ask God's blessing. Heavenly Father, we again thank you for the privilege to be in your house, to not only listen to your word, but participate in this commandment of the Lord's Supper. We also ask, Heavenly Father, that as we do this, and we're about to take this cup that represents the blood that you shed on that cross for us, that we do it in humility, we're humble with it in reverence, and we thank you for that, Heavenly Father. We also ask, as always, through your grace, that if there's anyone here today who has not heard your message and has not understood it, that you open their hearts and minds and you elect them so that they can be part of your kingdom and be able to participate in this ritual and this commandment, which is the only way to be. Heavenly Father, we ask you that you forgive us for the sins we've committed, even though, as our brother Luis had said, sometimes we don't even know that we commit these sins. But do we know one thing? That you and your blood has washed away all our sins and will continue to do so. And for that we are eternally grateful for that unconditional love. This we ask in your precious name. Amém. Portanto, digo nas duas línguas, pois nós podemos tomar, save in both languages when we all can take it. So the Lord Jesus Christ took the cup and said, this cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. O Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Vamos pôr de pé, let us stand, please. Nothing but the blood of Jesus.
today, for the first time, the mother of Israel. Your name again? Rose. And your name? Said. And Francisco. May God bless you. And you're welcome to come. Let's pray. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us until we meet again. Amen. Amém.